A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Aleluia. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor. Muito feliz de estar aqui com você. Irmã Alessandra, seu irmão está de novo aqui com a gente. Varão, por que você não muda para cá logo, irmão? O nome da cidade é Vitória. O nome do estado é Espírito Santo. O que está faltando para você vir para cá, irmão? Morar aqui com a gente? Se é o convite, o diácono Rogério deve estar por aí, ó, tá lá, ó. Aí, ó. Viu? Você vier para cá, ele vai fazer um churrasco para nós, lá na casa dele, viu? De costela. Ih, rapaz, teve crente que até falou em língua estranha agora. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 40. Os irmãos que encontraram, digam amém. A palavra do Senhor, que é eterna e nos abençoa, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer.
E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Senhor Jesus, nesta noite eu quero mais uma vez te agradecer pelo dom da vida. Enquanto a vida há propósito, enquanto a vida há uma oportunidade de falar do seu amor, da sua graça. E é por isso, ó Deus, que eu estou aqui sobre este altar que é santo, para falar do teu amor, da tua graça, mas que não seja eu, mas o amado Espírito Santo em que nós habita. A minha alegria é ser um instrumento em tuas mãos. O sentido da minha vida é poder te agradar e te servir, Senhor. Por isso, nessa noite, eu suplico a Ti, assim como estava orando prostrado aos Teus pés, usa a minha vida, abençoa os meus irmãos, cada vida preciosa que está na Tua casa nesta noite, vai de encontro a esse precioso coração e abençoa a vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a amada igreja diz: amém. Por gentileza, tome o seu assento. Meus irmãos, quando eu li hoje bastantes versículos, né? Geralmente 1 ou 2, mas foi para que todos nós pudéssemos entrar nessa história e senti-la e vivê-la como se estivesse acontecendo agora, porque aqui nesse texto eu encontro a realidade do que é a vida, eu encontro urgência, eu encontro propósitos e eu encontro direção. A quem devemos procurar? A quem devemos buscar diante de tão grandes desafios? E eu estou usando o eufemismo, falar desafio, uma palavra para dar uma suavizada, porque a vida, muitas das vezes, é duríssima conosco, independente se seja uma colheita de uma semeadura errada, ou de situações que somos puxados, tragados, de situações inesperadas, fora do nosso planejamento. Essa é a vida. A quem devemos buscar? E é interessante que a pergunta que eu fiz, ela é proposital. Não é aonde você deve ir, não é o que você deve fazer, mas a minha pergunta foi uma pergunta que aponta para uma direção pessoal. A que pessoa devemos buscar? Quem será capaz de nos ajudar? Aqui eu encontro uma direção. E interessante que nessa fase do ministério de Jesus, ele estava muito focado no norte de Israel, no mar de Tiberíades, Cafarnaum ou Genezaré, o mesmo lugar. E o meio de transporte que Jesus mais usava neste momento era o barco. E ele estava nessa localidade e fez coisas tremendas. E depois entrou no barco com os seus discípulos e foi para a outra margem, lá em Gadara. E chegando lá, os irmãos conhecem muito bem a história do
do amor e de mais um encontro pessoal de Jesus. Jesus continua marcando encontros pessoais. Eu creio que hoje Jesus marcou um encontro com você. E ali mudou a história daquele jovem gadareno. Uma história que nos fala um pouco de batalha espiritual, de autoridade de Jesus, de libertação, que o jovem estava possesso por uma legião de demônios, quebrava grilhões, se rasgava, morava em sepulcros, e rapidamente aqueles demônios reconheceram quem Jesus era, e houve uma grande libertação, uma transformação, coisa linda, coisa que só Jesus faz. E ali ele entra no barco para voltar para a outra margem. Ventos se levantaram, tempestades, uma situação muito difícil, mas eles chegaram. Eu não sei como está o seu barco, eu não sei como está a travessia da jornada que você está vivendo agora. De repente ventos se levantaram, o mar se levantou, mas uma coisa eu quero te dizer, olhando nos seus olhos: Jesus estando no seu barco, você vai chegar lá. Seu barco não vai afundar, sua casa não vai afundar, você não vai ficar na beira do caminho, você não vai morrer na beira da praia, você vai chegar, porque Jesus, Ele está contigo. E assim estava aquele povo lá aguardando Jesus voltar. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que a multidão recebeu. Abraça o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, coisa boa é receber Jesus. Não pense numa coisa boa, irmão. Ei, coisa boa é receber Jesus, irmão. Receberam Jesus. Eu acho que Jesus até estranhou, né, irmão? Não está no esboço isso não, mas Jesus, na maioria das vezes, quando chegava, né, era perseguido, caluniado. Aqui Jesus foi recebido, porque a multidão estava esperando. Esperando fala de expectativa, de esperança. O que você tem esperado no Senhor? O que você veio buscar nessa noite? Porque apesar da multidão ter recebido Jesus, no original desta palavra, fala uma situação meio assim, esperando, mas sem muito propósito, esperando sem um preparo. E nós não devemos vir para a casa do Senhor sem um preparo. Nós não devemos entrar num propósito de oração e jejum para algo grande acontecer na nossa vida, sem acreditar que vai receber, sei lá, né, vou. A maioria das pessoas que eu conheço, não aqui na Fonte de Vida, viu, irmão? Elas começam a orar de um propósito, e no meio da travessia desse barco, pastor Céu, elas estão perto de chegar no outro lado da margem, elas já nem lembram mais o propósito que elas estão orando. E uma dica aqui: tem um caderno de oração. Compre um caderno, compre uma caneta e comece a anotar. Certa feita, um irmão me procurou assim: pastor, nossa, fiz a maior besteira do mundo. O que que foi, irmão? Fui inventar de orar com o senhor. Eu falei: por que, irmão? Foi ruim? Foi ruim? Doeu? Eu falei: não, pastor, o senhor começou a orar, e quando eu achei que ia acabar, o senhor falou que a gente ia tomar um açaí depois, e o senhor falava outro nome, e daqui a pouco o senhor lembrava de outro irmão, até daquele irmão, pastor, que tem mais de 30 dias que vai na igreja, o senhor orou e nada de acabar. Você não viu não, irmão? Eu falei: não vi não, pastor. É porque eu estou usando o que? Um caderninho. Pois é, pastor, porque minha oração acabou em 1 minuto. Então, irmão, você quer orar mais? Compre um caderno. Aí você faz assim: a primeira pessoa que você vai orar, quem é? Tem crente aqui, irmão. Ô glória! Orar por mim, irmão.
ore por mim, pela minha família, pelos irmãos da igreja, pelos líderes da igreja. Mas eu, pastor, você é o último da lista, irmão, é um macete. Eu fui o último da minha lista. Eu comecei doido para chegar para orar pela minha vida, irmã Karina, e não chegava. Você coloca o seu nome e a sua família por último da lista. Aí você vai ver que você vai orar mais do que 1 minuto, irmão. Aqui aquela multidão estava esperando Jesus. Eles sabiam que Jesus ia voltar, mas não se prepararam. Agora pense, você ter o privilégio de estar na presença de Jesus e não se preparar, irmão. Deus tem coisas grandes para você, mas Deus respeita a sua fé. E irmão, que eu já escutei, tem nego que até peca. Eu já até ouvi crente dizendo, por exemplo, a construção da igreja, né? Isso é uma obra faraônica. Pegou a casa de Deus e comparou com obras de faraó, irmão. Eu falei, irmão, você está desviado, é o diabo que está falando na sua boca, irmão. Você pode falar que é uma obra grande, sei lá o que e tal, se a tua fé é pequena, grande ou maior que a minha, não interessa. Mas você falar que a igreja do Senhor é uma obra de faraó, irmão, aí eu vou ter que botar a mão na sua cabeça, irmão, e orar para esse demônio sair da sua vida. Porque Deus respeita a nossa fé, irmão. Aquele povo estava esperando, aconteceu alguma coisa? A multidão recebeu, Jesus chegou, glória a Deus, aleluia. Aconteceu alguma coisa, Patrícia, até então? Nada, porque eles apenas estavam esperando. Deus quer te tirar da condição daquele que espera, para te colocar naquele da condição que tem um propósito, daquele que age, daquele que conquista as bênçãos com o Senhor. Porque no meio da multidão chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. A Bíblia fez questão de falar isso para que você pudesse, nessas poucas palavras, conhecedor da cultura judaica da época, entender quem é esse homem. Esse homem era um líder religioso. Ele era o pastor de uma congregação, vamos dizer assim, irmão Douglas. Ele era o rabino de uma congregação, ele era uma autoridade religiosa. E por detrás disso, dentro da cultura judaica, por ter o príncipe da sinagoga, ele era um homem de posses, ele era um homem estudado, bem de vida. Só que uma pressão levou ele a uma profundidade maior com Deus. Porque dizer também que ele era o príncipe da sinagoga, apesar de ser um homem religioso, no bom sentido da palavra, tem muita gente que fala mal da palavra religião, como eu falei de manhã, para mim falta um pouco de conhecimento, ou preciso explicar isso um pouco melhor. Porque a palavra religião ela é boa, ela vem do latim que significa religare, ligar o homem a Deus. Jesus é a ponte que liga o homem. Agora o que é ruim é nós temos um comportamento religioso, aonde a gente se dá uma super ênfase no rito e esquece no que o símbolo ou o rito nos aponta. Tipo, você vem para a ceia do Senhor de qualquer maneira, como o pão, esse pão aqui é um pão, sei lá, de forma, tá? Vou mastigar igual chiclete, como diz aí. Vou pegar o cálice aqui do suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Isso é um suquinho integral aqui, é mais gostoso tomar, entregar, sair. O rito desassociado com o temor do homem não significa nada. Isso é um comportamento religioso, como alguns dizem. Mas se você pega o rito e mergulha no simbolismo dele, lembra da cruz, você vai começar a sentir coisas tremendas e profundas. E esse homem, ele não vivia essa profundidade, porque os líderes religiosos judaicos na época não viviam isso. E aquele que fica preso no rito, recebe o que o rito dá. Aquele que fica preso na tradição, recebe o que a tradição dá. Mas aquele que quebra paradigmas e entra numa profundidade, recebe só o que os que têm intimidade recebem. E se tem gente aqui que tem intimidade com Deus, levante a sua mão e comece a adorar agora. Por conta de uma pressão, ele aprendeu a ter intimidade. Pressões são boas. E a pressão foi o risco de perder a sua filha.
quebrou todos os seus paradigmas e protocolos e ensinou a ele se prostrar diante do Senhor e clamar a Deus. Uma pressão fez aquele homem se prostrar. Destruiu a sua soberba, o seu orgulho, sua autossuficiência. Quantas das vezes, irmãos, precisam vir pressões para nos levar a nos prostrar aos pés de Jesus? Mas se está nos levando aos pés de Jesus, glória a Deus por isso. Porque melhor é o fim das coisas, Eclesiastes 7, do que o começo delas. Ainda que o começo para te levar aos pés de Jesus seja uma pressão, uma dor, um risco, uma perda, mas se vai te levar para os pés de Jesus, irmão, melhor é o fim das coisas. Deus tem coisas tremendas para nos dar. Então ele mudou, Deus começou a trabalhar, forjar o caráter daquele homem, aprender ele a prostrar. Segundo, ensinou a ele a adorar. Irmão, tem um livro muito bom de John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Eu gosto de indicar alguns livros bons, no meio de tanta porcaria que vende aí, com o título gospel e tal. O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper. E o prefácio desse livro fala que o momento em que os cisnes cantam melhor é próximo da sua morte. E ele começa a trazer a biografia de homens de Deus que não receberam a sua cura, que tiveram altas perdas no campo missionário, mas não deixaram de servir ao Senhor e não deixaram de adorar a Deus. Meu irmão, nada vai te calar. Se você verdadeiramente ama o Senhor, mas a sua adoração tem valor para Deus. O melhor canto do cisne é quando eles estão em sofrimento. E Jairo aprendeu, prostrado ao Senhor, diante de uma situação difícil, o que é a verdadeira adoração, que é adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. E isso chamou a atenção de Deus. E ele rogou, ele insistiu, ele se humilhou para que Jesus fosse com ele na sua casa. Jesus disse sim. Existem situações, irmão, isso não é heresia, que Deus se prende a uma situação. Na calabassura e calabandécia. Existem situações que Deus se prende a ela, porque Ele vela pela sua na paz, a sua palavra. E a Bíblia diz que Deus não resiste um espírito quebrantado e um coração contrito. Ele não resiste. Ele não tinha uma outra resposta da Jairo a não ser: eu vou contigo na sua casa. Muitas das vezes ele não está entrando na sua casa porque ele não tem encontrado um coração quebrantado, um espírito contrito. Mas nessa noite, não importa a pressão que te trouxe aqui para dentro, irmão, de repente foi até o Espírito Santo que te puxou aqui para dentro, mas Jesus quer ir com você no final deste culto para a sua casa. Então ele teve êxito no seu clamor. Não tem jeito, irmão, é a mesma mensagem, mas é tudo diferente, de manhã e de dia. Deixa Deus fazer o manto, deixa Deus falar. Na Passérbia, na casa. Ele teve êxito. O êxito na vida espiritual é para quem é humilde e se prostra nos pés do Senhor. No meio da multidão, Jesus escolheu ir para a casa de Jairo. Irmão, esse homem é bem-aventurado. Esse homem é bem-sucedido. E começou-se uma jornada. Abraça seu irmão e fala assim: começou agora. É por isso que muitas pessoas se frustram. Elas confundem o começo como se fosse a linha de chegada. E aí até a câmera me perdeu. Eles ficam doidinhos quando eu faço isso. Vou voltar para o culto. Tem irmão que confunde o começo da jornada com a linha de chegada. Jesus topou e começou a caminhada. Jesus não tinha chegado na casa dele. E olha que interessante, quando começou a caminhada, eu imagino Jairo se enchendo de esperança, diaconisa Regina. Jesus vai, acabou, irmão, agora, enfermidade, vou pisar na cabeça da serpente. E aí, Jesus está comigo. Chegou uma mulher
uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, sabe o que é isso aqui no grego, irmão? Jesus não mandou você ler a Bíblia. Apaga isso da sua mente, rasga isso da sua mente. Você não vai encontrar nenhum versículo bíblico de Jesus pedindo para você ler a Bíblia. A Bíblia não é um periódico, a Bíblia não é Caras, não é a Veja, não é Você S.A. Não vou falar capricho, que aqui o povo é convertido, não fica lendo essas coisas. Nem Boa Forma, sei lá o que, eu vejo não, aqui o povo é crente. Nem revista de fofoca. Jesus mandou você examinar as Escrituras, não é ler não. E disse Jesus, sabe o que diz? Jesus então fez o quê? Jesus parou. Jairo todo feliz, Karina. Eita, Jesus vai comigo. De repente Jesus faz o quê, Priscila? Ih, rapaz, você está preparado para as paradas de Jesus na jornada? Tem crente que avança o sinal. Jesus para, ele faz o quê? Jesus parou e disse: quem é que me tocou? Surgiu no cenário. Isso é a igreja, irmão. Outra irmã da igreja. Jairo fala da igreja, é um símbolo da igreja. Essa mulher é um símbolo da igreja. A Bíblia diz que os dois tinham posições antagônicas. Há 12 anos de alegria para Jairo. Veio a maternidade da sua esposa, nasceu uma filha. 12 anos, a menina bem. E qual é o antagonismo nisso? Há 12 anos, havia uma mulher que, enquanto Jairo e sua casa sorriam, no mesmo período de tempo, havia uma mulher que estava o quê? Sofrendo. Isso fala da igreja. De repente você está do lado do irmão que está do seu lado, e ele está hoje celebrando a Deus por uma fase maravilhosa de honra, de bênçãos que Deus está derramando na vida dele. Mas de repente você é como esta mulher que está há 12 anos sofrendo, aguardando o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas você está no lugar certo. Isso é igreja. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorar com os que choram. Eu até falei de manhã, essa é a vida pastoral. Eu me lembro um dia, irmão, no dia que a Elisa nasceu, filha do irmão Elísio. Pastor não tem a memória, não é porque ele tem sanguinho cearense, né? E injustamente, né? Não sei porquê, né? O evangelista Roberval faz jus à fama, né? Cearense é meio, pastor Mota, com todo respeito, também é meio cabeçudinho, né? Mas pastor não é por causa da cabeça grande, ele tem memória boa. No dia que a filha dele nasceu, eu vivi uma das experiências mais tremendas ministeriais. De manhã, e ele foi o final do dia, eu cheguei lá à noite. Não faz assim não, porque muitas vezes, né, Heloísa? O sim na psicologia é o quê? Você lembra, irmão? Foi de noite que eu cheguei lá, agora não, né? Lembra? Então tá bom. Foi à noite, foi o fechamento do dia. De manhã eu e minha esposa fomos no enterro. No enterro você faz o quê? Você não dá glória a Deus não, irmão? Dependendo de quem for, não? Não, né, irmão? A gente chora. A dor, a gente se compadece da dor. Choramos muito. De lá eu fui correndo para o hospital, não a maternidade, irmã Dilma. Chorar e orar por alguém que estava muito doente. E de lá eu fui encontrar um casal de pais que estava tendo um momento feliz. Um dos momentos mais felizes, né? Que o homem pode ter, que é segurar pela primeira vez o quê? Aos pais que estão aqui, você se recorda desse dia. E eu tinha que chegar lá e está o quê? Ô irmão, que bom, né? Elisa nasceu. Deixa eu fazer uma oração. Ó Senhor, de manhã enterramos um. À tarde, Senhor, tem um que está aí, Senhor, na corda bamba. Ah, mas aqui, Senhor, abençoa a Elisa.
Você acha que ele ia me chamar lá de novo, irmão? Não, né? Opa, irmão, glória a Deus, que bênção, Deus é fiel. Essa é a igreja, irmão. Só que as histórias se cruzam, as nossas vidas se unem, queira você ou não, com pessoas que você tem empatia ou não tem, com irmãos da igreja que torcem para o time que você não gosta, sei lá o que, de nível social diferente, essas todas baboseiras, porque aos olhos do Senhor somos todos iguais. Deus só separa entre os salvos e os não salvos, nos ordena amarmos uns aos outros, somos membros do mesmo corpo. Isso é igreja. Jesus parou, e a mulher, ela saiu de casa com uma fé diferente. Essa mulher tinha tudo para ser uma pessoa frustrada. Ela saiu de casa porque ela ficou 12 anos tentando tudo e tudo dando certo para ela. Não é, irmãos? Pense numa mulher, essa mulher, irmão, a estima dela estava lá no teto. Tudo que essa mulher fazia dava certo, né? Não, tudo que ela fez só deu errado. Mas, irmãos, existem certos tipos de pessoa que a Bíblia fala que nós nos identificamos. Eu tenho certeza que você se identifica com essa mulher. A Bíblia não falou o nome dela, mas apesar de tudo dizer que era uma mulher, para dar tudo errado a sua vida inteira, essa mulher em Jesus encontrou força para ter uma atitude diferente, porque mais forte do que palavras no mundo espiritual são as atitudes. Tem crente que fica fazendo afirmativa positiva, recebe e tal, e vai, e voa, e mal, tal, cheio de palavras, mas a atitude, quando um gigante chega, ela está totalmente desassociada com a palavra. Palavras são importantes no mundo espiritual, mas as atitudes são muito mais poderosas do que as palavras no mundo espiritual. E essa mulher, frustrada, de uma enfermidade que não tinha cura, ela estava numa situação muito terrível, não tenho tanto tempo para investir. Ela, além de estar perdendo a sua vida, com a menstruação de 12 anos, vamos dizer assim, que não parava. A Bíblia diz que a alma está no sangue e, portanto, ela perdia a vida. Mas pior de tudo, porque muitas das vezes, irmãos, a morte já não nos espanta tanto, mas realizar sonhos, projetos, é que nos dá motivação de viver. E ela foi roubada aos mineirinhos da igreja o privilégio de uma das coisas mais honrosas na cultura judaica da época. Era o que tornava uma mulher ser abençoada ou amaldiçoada. Era gerar, e ela não podia, porque ela vivia durante 12 anos perdendo sangue. Ah, mas essa mulher em Jesus, a Bíblia diz, essa história é narrada em Marcos e Mateus também, que ela, ouvindo que Jesus ia passar, ela disse: se tão somente, se tão somente eu tocar na orla da veste de Jesus, eu serei curada. Irmão, a Bíblia não fala que Gabriel chegou: filha minha, te escolhi desde o ventre da tua mãe. Hoje passará o Senhor da glória aqui, e tu irás e tocarás e tu serás curada. Não veio nenhum anjo falando para ela que ela alcançaria sua vitória. Eu não vi nenhum profeta entrar na porta da sua casa e entregando um recado de Deus, falando para ela que ela teria a garantia da sua cura. Mas existia algo dentro dela, que muitas das vezes falta dentro de nós: a fé. Aquela mulher, ouvindo falar que Jesus ia passar, ela disse: tão somente eu tocar. Ela não falou que teria que conversar, ela não falou que Jesus teria que ungí-la, colocar as mãos sobre elas, ou ela receber uma palavra profética de Jesus, como nós corretamente, bibliocentricamente pegamos no ato criacionista de Deus,
onde tudo foi criado através da palavra de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1, Bereshit bara Enaim, e no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Ela não falou: eu arrancarei uma palavra de Jesus, não. Ela tomou as rédeas da situação e ela disse: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu serei curada. E a partir daí, irmão, essa mulher, ela entrou num foco, numa questão tão forte, com a visão, com a fé que ela tinha, que nada impediria essa mulher de tocar na orla da veste do Senhor. O que nos falta muitas das vezes é acreditar, é ter uma causa para viver, é ter um propósito para ir. Muitas pessoas estão parando no meio do caminho, estão olhando para trás, desistindo diante das dificuldades, das circunstâncias, mas muitos estão fazendo a diferença, e você procura entender o porquê aquele irmão conseguiu subir aquela grande montanha e alcançar a sua bênção, ou porque ele conseguiu atravessar um grande vale e permanecer de pé, porque ele acreditou, porque ele teve fé e ele perseverou. Ela saiu, irmão, e a Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus. Apertava Jesus. Jesus se locomovia com dificuldade. Tem um mistério, todo mundo só vem para essa parede, né? Vamos para cá então. Vamos treinar, irmão. Uma multidão apertava Jesus. Jesus se locomovia com dificuldade. Não havia um espaço, não havia um espaço para ela chegar até Jesus. E aí a maioria das pessoas param quando elas não encontram cutuca ele aí. Você está na assembleia, irmão, não pede licença não. Licença, irmão, eu não te conheço, o pastor falou, né? Estou todo constrangido. Aqui é a assembleia, irmão, cutuca ele. Cutuca ele com fé, dá um cutucão nele. Cutuca, fala assim: irmão, eu e você não precisamos enxergar espaços, porque o justo não é guiado por vistas. Se é para Jesus, bate palma, para mim não, irmão. Tem crente esperando o espaço. Cutuca ele de novo. Tadinho, fala com ele: tadinho. Pode falar: tadinho. Se ele ficar com raiva é de mim, não é de você. Eu que estou pedindo para você. Tadinho. Agora segura o texto bíblico. Fala com ele, segura agora o texto bíblico. Aquele que olha os ventos e as estações jamais semeará. Sem semeadura não tem colheita, Kelinho. O crente: eu estou esperando o espaço, o momento correto, né, e tal, e eu vou me lançar no ministério, quando tal, eu tiver no emprego, tiver na estabilidade, e quando tiver, e quando fazer, estou sempre procurando espaço. Deixa eu te dizer, irmão, o céu é para aqueles que não esperam o espaço, é aqueles que vêm além. Aquela mulher falou: eu vou tocar na orla de Jesus, quero nem saber. E aí é uma revelação que eu não tenho muito tempo para investir. Está lá em Números capítulo 15. Toda a veste de um homem judeu era uma veste branca, e nas franjas, ele tinha que ter franjas lá no fim das suas vestes. E aquelas franjas tinham que ser costuradas com a linha azul, uma ordem de Deus, simbolizando para que você jamais se esqueça de obedecer os mandamentos do Senhor que estão escritos na minha palavra. Então, quando ela decidiu tocar na orla da veste de Jesus, ela estava tocando na palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela foi, irmão, abrindo espaço. Não vou nem conjecturar, nem dramatizar como que seria a condição física de uma pessoa com 12 anos, né? Tem muitos doutores aqui, anêmica certamente, não sei, acho que sim, né? Eu sei que a irmã não estava bem não, irmão. A situação da irmã não era boa não. E ela foi, irmão, passando, vamos treinar para cá, e tal, e tirando a multidão, até que ela conseguiu chegar no seu objetivo, no seu propósito.
que era buscar quem? Jesus. E ela tocou na orla da veste dela. Zaqueu, tadinho. Jairo, tão quebrantado, preocupado com a morte da filha dele, nem viu a mulher chegar. Você vê que os discípulos, nenhum percebeu que veio uma mulher e tocou em Jesus no meio daquelas. Ninguém viu nada. Toca no seu irmão e fala: irmão, se preocupa não, que a meu milagre vai chegar. Você não vai nem ver. Tem irmão, aqui não, viu? Eu não sei usar muito bem o Facebook, né? Mas tem irmão que ele tem o Facebook de todos os irmãos da igreja. E a primeira coisa que ele faz durante o dia é ver se alguém recebeu o milagre. Irmão, você não vai ver. Deus vai ser exaltado, você não vai ver não. Ela tocou, irmão. Quando tocou, no meio de tanto aperto, no meio de tanta gente segurando Jesus, numa falta de espaço, Jesus parou. Jairo se preocupou e Jesus disse: opa, alguma coisa diferente aconteceu, porque de mim saiu virtude. E aqui há uma discussão teológica construtiva, que nós não temos tempo para isso. Nós sabemos que Jesus é onipresente, onisciente, através do poder do Espírito Santo, até então, no seu ministério terreno. Porém, na dinâmica do diálogo, e Lucas no capítulo 1 disse que ele escreveria a história de Jesus detalhadamente. Você não precisa de revelação de Deus para entender que Jesus cria um clima aqui, e que aconteceu alguma coisa e que ele não estava o quê? Esperando. Eu não acredito que Jesus não sabia que era mulher. Jesus, eu te conheço. Jesus estava querendo ensinar algo para mim e para você. Está esperando o profeta para o milagre? Está esperando o anjo visitar? O que depende é a sua atitude. Jesus, quem que me tocou? Quem que me tocou? Saiu virtude de mim. Pedro endoidou. Rapaz, Pedro dava uns nó na cabeça de Pedro quando Jesus ensinava uns negócios mais fortes. Não, peraí, Jesus, peraí. Não, para, né? Aquele irmão não tem esse negócio, para. Não, para aí, Jesus, não, peraí. Tem uma multidão, só faltando arrancar o seu cabelo, sua roupa aqui. Você pergunta aqui para nós, quem te tocou? Para com isso. O que não falta é gente te tocando, Jesus. Jesus mordeu a isca. Jesus faz assim comigo e com você quando Ele quer ensinar coisas. Dá uns parafusos na nossa cabeça. Por que está acontecendo isso comigo? Jesus, mas eu fiz tudo certinho. É porque Jesus quer nos ensinar algo. Pedro, alguém me tocou, meu amigo. De mim saiu virtude, poder. Aí ficou, né? Igual lá em casa. Foi você, Otávio? Foi não, pai. João Pedro, foi você? João Pedro é tão abençoado, e não só parar de falar que não foi ele fala, acho que foi o Otávio. Ficou assim. Foi você, Mateus? Você tá doido, rapaz? Não, se fosse eu falava. Foi você, João? Não, Pedro, não, eu estou aqui, estou conseguindo nem ficar perto de Jesus, estou até meio enciumado, com esse monte de gente aí que nem segue Jesus, pertinho de Jesus assim, pegaram o meu lugar. Aí a Bíblia diz que vendo a mulher que não podia ocultar-se, se aproximou tremendo. Olha aí, irmão, prostrando-se ante Ele. Tem gente, irmão, que chega prostrando para receber o milagre. Depois que recebe, irmão, parece que junto do milagre vem a unção do baiacu, mas fica inchadão. Você conhece baiacu, irmão? Você brincou um pouquinho com o peixe, ele fica inchadão, irmão. Não dá nem a paz do Senhor, já não ora mais. A mulher chegou prostrando, foi curada e permaneceu o quê? Humilde na presença do Senhor. E prostrando-se, disse, fui eu que te toquei, Jesus, desculpa aí, endoidei lá em casa, deu certo, Jesus, mas fui eu que te toquei, e eu fiquei curada na mesma hora.
E Jesus disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Que toque é esse, irmão? Esse é um toque bem dado. Veio salvação e veio cura. Tem gente que quer tocar só pela cura, vai para o inferno curado. Não, irmão, um debate missionário, eu fujo dessas coisas. Uns grandões aí e tal, não, porque tal missão, e a cesta básica, é arroz, é feijão para o africano, e o irmão foi ficando daquele jeito, irmão, os irmãos já sabem, né? Começa a coçar o nariz, eu falei, vou ter que falar, Jesus me deixa quieto aqui. Mas peraí, irmão, nós estamos falando de missão, ou nós estamos falando de ação social? Porque um chegou e falou assim, não, se eu tiver uma passagem de avião para mandar um engenheiro agrônomo para a África, e um pastor, eu vi um engenheiro agrônomo, porque lá os bichinhos estão morrendo tudo de fome, vamos ensinar a plantar milho, vai tudo para o inferno, cheio de milho no bucho. Não me chamaram mais para o debate, mas glória a Deus por isso. A Bíblia diz que é melhor, se teu olho te escandaliza, arranca ele, irmão. Deus é pragmático quando fala de salvação, não fica cheio de nhenhenhenhen não. Arranca ele. É melhor tu ir para o céu com o olho do que ir para o inferno com os dois. Então essa mulher tocou em Jesus e ela não recebeu só um milagre. Ela recebeu salvação, o maior milagre. Milagre completo, ao ponto de Jesus sentir segurança e falar o quê? Jesus fez o que com ela? Irmão Pablo, vá em paz. Jesus doido para falar com Pedro, Monique. Vai em paz, Pedro. Mas não podia. Se Pedro vai, o que acontecia com Pedro? Ele ia, se desviava, irmão. Mas o toque da mulher foi tão bem dado, e desviava mesmo, irmão. Lucas 22, Jesus orou para o Pedro, meu filho, Satanás está pedindo você para ser andar como trigo. Quando tu te converteres, a mulher se converteu, irmão. Ali teve uma experiência com Jesus e foi. Pode ir, está salvo, isso aí é bênção. Será que Jesus pode falar para você, vá em paz, está tudo certo, você está show? E Jairo, eu imagino Jairo, né? Relógio desviado. E Jairo assim, né? Olhando para a mulher. Porque tudo na vida de Jairo fez o quê? Parou. E era a mulher, e quem me tocou e tal. E Jairo, meu Deus, minha filha está quase morrendo. Vai, mulher, fala logo, né? Vai, irmão. Fala logo que foi você que tocou e tal. Nós temos que ir. Quando Jesus deu o primeiro passo, olha o que a Bíblia diz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo, Jairo, tua filha morreu. Não incomodes mais, em outras traduções, não enfades mais o mestre. Tipo assim, não chegou o quê? Há tempo, irmão. Por trás dessa palavra aí, há uma leve murmuração. Tipo assim, agora, Jairo feliz, tive êxito, no meio da multidão todinho, consegui fazer a cabeça de Jesus na cabeça dele, de levar Jesus para resolver o meu problema. Estava indo tão bem, vem essa mulher para... Tem crente que acha que é assim que funciona o mundo espiritual, irmão. Poxa, estava aqui primeiro da fila. Esse irmão chegou hoje na igreja, irmão. Estou 20 anos aqui na igreja. Esse irmão chegou hoje, já está dando testemunho de bênção. Que trem é esse, irmão? Jairo ficou olhando para a mulher. Como é que é, minha filha? Dá para ser? Vem a notícia que aquilo que ele achava que era um êxito, agora se transformou em uma derrota. Só que Jesus estava montando o quebra-cabeça todinho da nossa vida. Tudo está sob o governo de Jesus, irmão. Jesus parou, porque Jesus já sabia que o portador da notícia infeliz, apesar de ser verdadeiro, estava chegando. Jesus deixou ser tocado pela mulher, de repente segurou o passo, de repente fez assim, abre espaço para a mulher passar aí, irmão. Para de murmurar aqui, deixa a irmã vir, irmão. Tem a ovelha gorda, né? Que não deixa ninguém chegar perto. Espera aí, irmão, deixa a mulher chegar. Quando a mulher tocou, o milagre aconteceu. Ela testemunhou.
E edificou a fé de quem? A sua também. A minha também. Quando vê a notícia ruim, Jesus já emendou. Falando o quê? Não temas. Crê somente. E será salva. Não falou será ressuscitada, curada. O manto de Jesus é salvação. Quer ver milagre na sua vida? É salvação, irmão. Será salva. E foi. E a coisa começou. E foram indo. Chegando lá na casa, não tem mais tempo. Um monte de gente chorando, aquele alvoroço todo. Jesus mandou um monte de gente sair. Jesus mandou um monte de gente sair. E eu fiz uma reflexão na parte da manhã. Não seria uma grande oportunidade para muitas pessoas testemunharem o milagre de Jesus e haver grandes conversões? Mas Jesus faz o que, irmã Rafaela? Manda todo mundo sair. Cada nível espiritual, de maturidade espiritual, me prepara para participar de um certo tipo de revelação divina. Entendeu? Vou repetir para você. Cada nível espiritual abre para mim a porta de um tipo de revelação de Deus. Não adianta, irmão, se você erra no abecedário, querer entender o Apocalipse, querer ser arrebatado em espírito. Deus sai todo mundo aqui, pera aí. Vem cá, papai, mamãe. E dos 12, só 3 podiam ver. Pedro, Tiago e João, vem cá, que eu quero ensinar. Vocês passaram na prova, foram aprovados, entraram. Jesus chegou e disse: menina, levante-te. Marcos, talita cumi. E a menina se levantou. E a Bíblia diz que o espírito dela voltou. Por quê? Para que não tivesse nenhum endemoniado e dizer, não, ela estava dormindo mesmo. Porque antes ele falou o quê? Não te preocupas, porque ela dorme. Então a Bíblia foi muito detalhista dizer, o espírito voltou porque ela já tinha morrido. A Bíblia diz que o que é do pó voltará ao pó, e o que é de Deus voltará para Deus. Deus falou, espírito, pode voltar. E o espírito fez o quê? Voltou. E ela fez o quê? Se levantou. E o que você vai fazer agora, porque o meu tempo acabou? Você é crente demais, irmão. Se coloque de pé, por gentileza. Deu certo ou não deu certo, irmão? Isso aqui é igreja, irmão. Abraça o irmão, fala assim, irmão, no final tá tudo certo com Jesus, irmão. Irmão, isso aqui é a arca de Noé, irmão. Isso aqui é a arca de Noé, irmão. É aqui não, vou falar. A igreja aí, tem igreja aí abençoada que é a arca de Noé, irmão. Tem um crente girafa, tem um crente jacaré. Mas o bom, Monique, que no final, com Jesus, o que é que acontece? Dá tudo certo, irmão. Deu certo para a mulher, irmão. Mulher foi em paz. Deu certo para Jairo. Abraça o irmão que está assim, para de abraçar a mulher, o marido. Abraça o irmão aí do lado. Isso. Fala assim, irmão, se preocupa não. Procurou Jesus, no final dá tudo certo. Vamos orar. Isso é igreja, irmão. Mas tudo deu certo por causa de quê? Quem que eles procuraram? Quem você tem procurado? Quem você tem procurado? A busca da mulher por médicos não é pecado. Mas um médico escreveu o evangelho. Lucas era médico e fez questão, só ele escreveu, desperdiçando tudo com os médicos, não conseguiu nada. Lucas falou, sou médico, mas tem coisa. Falou, eu sou médico, mas tem coisa, irmão, que só. De repente você veio aqui, irmão, só Jesus no seu negócio aí, irmão. É só Jesus. E eu quero fazer um convite para você. De repente você tem se esforçado, buscado ali, aqui, acolá, e assim é o homem.
Mas hoje, de tanto você buscar, Deus falou: esse cabra é bom, essa mulher é boa, está buscando, vou levar, vou unir, como diz aí fora, a fome com a vontade de comer. É tão inconformado esse irmão, ele quer mesmo, ele quer mudar, ele quer mudança, ele quer um milagre. Então agora eu vou direcionar ele, vou levar ele lá na fonte de vida, e ele vai me encontrar lá. Foi o que Jesus fez com você hoje. A multidão esperava Jesus e o recebeu. Quem nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão bem alto. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus por livre e espontânea vontade, levanta a sua mão bem alto. Se você quer voltar para a presença do Senhor Jesus nessa noite, levante a sua mão bem alto. Chega, agora eu quero buscar Jesus, irmão. Tem uma mão lá atrás, traz esse irmão aí que eu quero dar um abraço nele, irmão. Tem mais alguém nessa noite, irmão, que quer voltar para a presença do Senhor Jesus nessa noite, que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Não tem mais tempo não. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? É hoje o dia que o Senhor fez. Davi fala no Salmo: maravilhosa coisa é. Hoje foi o dia que Jesus fez para você. Se você ainda não entregou sua vida ao seu Jesus, irmão, e Deus tocou no seu coração através dessa palavra, levante a sua mão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Eu não tenho mais tempo, vamos orar. Irmão, o nome da filha do irmão, qual é o nome da sua filha, irmão? Talita. E ela estava o que, irmão? Com câncer. Jesus está fazendo o que com ela, irmão? Um milagre. Deus é Deus, irmão. Ela tem 12 anos. Aí cai os cabelos tudo, irmão. Aí não fica um cabelo, não. Vamos orar, irmão. Irmão. Senhor Jesus, aqui está o teu servo, o teu filho, que veio diante do teu altar. Deus, eu te glorifico, te exalto. Espírito Santo de Deus, sei com a Talita, reverte esse câncer, Senhor. Deus, faz a tua obra, que o teu servo venha ficar firmado em tua presença, que jamais ele venha se afastar de ti. Sê com ele, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, sabe o que é isso, irmão? Um pouquinho mais, não sei se é o meu retorno que está muito alto para os instrumentos. Por gentileza, Rafa, pode tocar. E esse é um dos dias, sabe o que você falava antigamente na igreja e tal, não sei o que, ple, plá, plá, plá. Eu mesmo já falei muito isso. Então toma, pastor Delano. Deus não mudou. Irmão, Deus não mudou. Para os que acreditam em coincidência, caiamos do cavalo. Cai tu sozinho, que há muito tempo eu já não creio nisso. Eu creio em cristocidência. Deus está aqui para abençoar as nossas vidas. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Beto Ramos, eu sou locutor, sou cerimonialista na cidade de Mucuri, na Bahia. E aconteceu algo, vai ser bem rápido, pastor. Aconteceu algo com a minha filha. E eu estar nessa igreja não é uma coincidência. Eu estava no hospital infantil, de onde minha filha veio para cá com água no pulmão.
mas a água no pulmão era só para a gente vir para cá. E depois de ter feito a drenagem, os médicos descobriram que minha filha estava com câncer. E essa menina, quando minha esposa estava grávida, na primeira semana, ela disse: Deus me revelou que vai ser uma menina, que eu estou grávida, e logo em seguida que vai ser uma menina, e que essa menina vai chamar Thalita. E aí, o tempo se passou, ela nasceu com um nódulozinho na bundinha, e aí ela foi, aqui mesmo no hospital infantil, há 9 anos atrás, ela foi retirada desses nódulos, e agora, já há 60 dias, ela vinha se queixando de muitas dores no peito, e eu falava: nós pais temos mania de fazer isso. Eu vou automedicar, a gente vai na farmácia, compra um remédio, ou então diz: você está exagerando, minha filha, você não tem nada. E aí, quando foi na segunda-feira, minha filha foi levada a uma clínica médica que constatou essa água no pulmão. Nós não temos uma condição financeira boa, e aí então, mas tem 22 anos que eu sou radialista, e naquele lugar, desde 95, eu faço uma campanha de solidariedade, e todas as pessoas que chegam ali precisando de uma cesta básica, de uma roupa, de um remédio, de uma viagem, a gente está sempre abrindo o microfone e fazendo esse pedido, e a comunidade ouve e ajuda. E aí, agora eu plantei amor durante esses 22 anos, e agora eu estou colhendo ele em dobro. E quando nós chegamos no hospital, e eu não sei porquê, que o ex-secretário de saúde, eu liguei para ele, ele falou assim: traz sua filha para Pedro Canário, que eu tinha que levar ela para Itabatã. Ele falou: traz para Pedro Canário. Levamos para Pedro Canário. Quando chegou em Pedro Canário, ele falou assim: olha, é grave, leva para São Mateus. Trouxe para São Mateus. O deslocamento de uma UTI móvel era R$16 mil, eu não tinha esse dinheiro. Mas em 3 dias Deus providenciou tudo, e essa menina veio para cá, encontrou a vaga, e essa menina está aí até hoje, já vai fazer 70 dias, e o nome dela é Thalita, e com esses 12 anos aconteceu isso na vida dela. Há 30 dias atrás eu estive aqui, e esse pastor, esse homem de Deus virou para mim e falou assim: tem algum visitante? Eu levantei a mão, e aí ele falou assim: temos um pãozinho de mel ali para os visitantes. E eu fui comer esse pão de mel, e aí eu peguei e falei: eu quero levar. E ele falou assim: eu vou orar pela sua filha. E aí naquele dia eu esqueci de contar, mas eu ia para outra denominação, e aí eu encontrei uma senhora, uma loura, não sei se ela está aí, ela mora aqui, ela vinha com a Bíblia, ela virou para mim, eu falei com ela: onde é uma igreja tal? Ela falou assim: olha, é aqui, mas é um pouco longe. Aí eu falei: poxa, mas eu estou indo. É longe. Aí ela falou assim: mas eu estou indo para uma igreja aqui pertinho. E aí eu falei assim: então me leva para lá. E ela me trouxe, e ela sentou do meu lado ali, ficou comigo. E aí ela pegou, depois do culto eu fui comer o pão, e ela me apresentou ele, eu tirei uma foto com ele, e aí eu fui embora. E agora, irmãos, 30 dias depois eu volto a essa igreja, e a palavra que está, coincidência, não é coincidência, e a palavra que estava falando aqui agora da Thalita Cume, e é da minha filha, e eu creio na cura dela. E essa igreja, ela realmente é uma igreja abençoada, e esse homem é um homem de Deus. Toda a glória é para Jesus, irmão. Vamos orar, irmãos. Creia no seu milagre. São desses dias que você jamais tem que esquecer, irmão. A igreja é a mesma, Deus continua o mesmo. Nós não podemos mudar, irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Vai dar tudo certo, Senhor, quando buscarmos a Ti. Tu és maior do que qualquer dor, do que qualquer perda, do que qualquer situação terrível. O Senhor nos consola naquilo que é irreparável. O Senhor faz o milagre naquilo que nós não podemos fazer. Cuida de nós, Senhor. Cuida do Teu servo, que retornou depois de 70 dias e hoje tomou uma decisão, sei lá quanto, 30 dias, 60 dias, Tu sabes. Que ele fique firme na Tua presença. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza.